Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. Direto ao assunto, as 70 semanas de Daniel. Verso 27, o anjo Gabriel falando com o profeta, ele que havia mencionado o príncipe que há de vir, ele continua descrevendo-o. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo ou diário e a oferta de manjares. Na asa das abominações virá o assolador. Notemos que aquele que no verso anterior foi chamado de príncipe, aqui no verso 27, ele recebe um qualificativo. É claro, um pejorativo, assolador. E logo em seguida é dito: na asa das abominações virá o assolador. Isto nos deixa ou nos deve deixar assustados, pois aqui é futuro. Até aqui a gente falou de coisas passadas, mas aqui é futuro. Vamos vendo agora paralelos em relação ao assolador. Em Daniel 7, verso 8, ele aparece como chifre pequeno, aquele chifre que tem olhos como de homem e uma boca que profere blasfêmias. Depois, no verso 11 do mesmo capítulo 7, Daniel fica como que admirado, ouvindo as palavras obscenas da boca do chifre pequeno. E você já sabe que chifre fala de rei. E quando se chega no verso 21, aí Daniel descreve, aliás, a revelação que Daniel recebe de que o chifre pequeno, este rei fará guerra contra os santos e os vencerá. Um vaticínio, uma profecia sobre o assolador. Este chifre pequeno é o mesmo príncipe que há de vir, mencionado nas 70 semanas. E não fica só nisso. No capítulo 8, verso 9, fala do chifre pequeno. Novamente, alguém pode dizer: pastor, mas isto aí já é passado, já se cumpriu. Em parte eu concordo com você, mas não se esqueça, a profecia tem o seu lado temporal, isto é, histórico, e tem o seu lado
temporal, futuro. No sentido histórico, já se cumpriu. Fala no verso 11 que este chifre pequeno, ele vai provocar, ou seja, ele provocaria uma sistemática de perseguição contra os judeus, interferindo na adoração, derrubando, jogando por terra o sacrifício diário, o que era sagrado para os judeus. E a história comprova que quem fez isso de modo literal foi Antíoco Epifânio. Este é o lado temporal da profecia, é o lado histórico. Não se esqueça de que o Antíoco, ele foi apenas um protótipo, uma cópia do assolador que há de vir, do anticristo. Por que é dito assolações, abominações? O Antíoco Epifânio chegou ao ponto de violar os princípios sagrados do templo, colocar lá o seu ídolo, o seu padroeiro e sacrificar para insultar os judeus, sacrificar no altar que eram oferecidas as ofertas, ele sacrificou porcos. Cópia daquilo que o príncipe que há de vir fará. Quando a gente lê Apocalipse 13, verso 5, ali diz da besta que recebe uma boca que proferirá blasfêmias, blasfêmias contra Deus, blasfêmias contra os habitantes dos céus, blasfêmias contra o povo santo, isto é, contra o povo de Deus. Notou os paralelos? Notou que ambas as profecias se referem ao mesmo personagem. Mas olha, quando a gente volta à profecia das 70 semanas, a maneira como o anjo se expressou na asa das abominações virá o assolador. A gente até sente pavor em pensar que isto vai acontecer. O último governante da terra, que vai ter o domínio por aliança de 7 anos. Mas, no meio dos 7 anos, ele romperá esta aliança. Aí, então, começa aquele período, os últimos 3 anos e meio do homem, do qual Jesus disse, haverá grande tribulação, que nunca houve desde que existe nação até aquele tempo. Nessa hora também, alguém usa o temporal, o histórico. Pastor, isso se cumpriu na destruição de Jerusalém no ano 70. Aquilo ali foi a cópia do que acontecerá ainda no encerramento do tempo dos gentios, quando o príncipe que há de vir violar a aliança,
o pacto firme que ele fez com muitos. A gente continua no próximo vídeo. São lições fortes que a gente prefere ficar com vídeos menores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.